Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast da Excelência em Odontologia Digital. Hoje os nossos convidados aqui, Cleiton Moraes e o professor Cláudio aqui do Laboratório Kion. O Kion Digital é um dos maiores laboratórios aqui da América Latina. Eu acredito que seja um dos mais tecnológicos aí que a gente tem na América Latina e no mundo. E hoje nós vamos bater um papinho com os dois aqui. Vamos falar bastante sobre tecnologia, bastante sobre prótese dentária, laboratório de prótese. Então fiquem atentos, não percam, que realmente a gente tem bastante conteúdo para conseguir passar para vocês aí tudo sobre odontologia digital dentro de laboratório. Então com vocês aí, Cleiton, sejam bem-vindos. Agradeço aí a presença de vocês. Muito obrigado aí pelo tempo desperdiçado aqui com a gente. E vamos tocando agora, né? Legal. Em primeiro lugar, nós que temos que agradecer. É uma honra, um prazer enorme estar aqui, participar. Eu vou ser bem sincero, quando o Demetrios mandou mensagem para mim, eu estava em Natal, no congresso da SBOE, quando eu vi o contato dele lá, falei, rapaz, esse cara entrando em contato comigo. Mas enfim, eu fico muito feliz pelo convite, é um prazer enorme. A gente aqui vai bater um papo de algo assim que eu falo que eu respiro odontologia 24 horas por dia, né? Desde os meus 16 anos eu estou dentro de um laboratório, então há 26 anos eu já trabalho dentro do laboratório. Minha base toda foi o Laboratório Júlio, né? E agora a gente está com esse grande projeto da Kion, firme e fortes aí para seguir em frente. Beleza. Bom, eu queria agradecer o convite, Demétrio, aqui é um prazer estar aqui com vocês, realmente é uma satisfação. Eu, certamente, entre os ouvintes dessa mesa, é o que menos entendo de odontologia, né? Eu estou há menos tempo no ramo. Na verdade, eu comecei minha vida profissional na PUC há 35 anos atrás. Eu fui sócio fundador, junto com meu irmão, da PUC, que é uma empresa de meias, que é uma indústria. A gente produzia uma grande quantidade de meias, mais de 17 milhões de pares de meias por ano. Bacana, hein? Montamos 200 franquias em todo o Brasil e eu vendi a empresa há 5 anos atrás. E aí eu estava desempresário e me convidaram um fundo de investimentos que estava vendo tinha uma visão de montar um grande laboratório tecnológico, vieram me convidar para investir, daí eu comecei, por que a gente não faz isso, por que não faz aquilo? E falaram, bom, por que você não pula para dentro? Já que você está desempresário, vem tocar isso aqui. E a ideia é justamente a união, né? Quer dizer, a união de um laboratório que tem um tremendo conhecimento sobre prótese, que conhece tudo sobre laboratórios, sobre todas as técnicas protéticas aqui no Brasil, junto com uma visão empresarial, industrial, para como poder fazer isso com qualidade, repetibilidade e trazendo noções industriais de gestão, de TI, de governança, de área comercial, quer dizer, como unir dois mundos completamente diferentes, né? Quer dizer, é o que a gente fala aqui, 1 mais 1 às vezes é 3. Mas, Cláudio, como foi a tua sensação a partir do momento que você viu o dente fresado, um CAD/CAM odontológico? Qual a impressão que você teve, assim, empresarial mesmo? Em conversas com o Laboratório Júlio, a gente já estava trabalhando junto, e aí eu fui conhecer o laboratório, fui conhecer o IN. Certo. Né? O congresso lá de implante. O congresso de implantes, como eu comecei a me deparar um pouco com essa realidade que era diferente de onde eu vinha. Mas eu comecei cada vez mais me apaixonar pela odontologia, quer dizer, porque na verdade, na PUC, a gente tinha uma coisa que a gente fazia, eu sempre pensei muito em coisas com propósito, né? A PUC eu tive 3 fases na minha empresa. A primeira fase, que eu achava que a empresa era o produto, que a gente era meias, era fazer meias, que era o quê. Depois teve a segunda fase, que era o como, que a gente começou com varejo, com lojas. Só que na terceira fase, que foi quando a PUC cresceu muito, que era o porquê.
que a gente começou a conectar mães e filhas. Certo. Então, para mim, propósito é uma coisa muito importante. E eu vejo que aqui no odontologia, eu vi que eu não estou fazendo dentes. A gente está levando autoestima para as pessoas. Sim. Então, é um trabalho tão lindo a odontologia, que você mexe tanto com o emocional da pessoa, com a autoestima, além, obviamente, da questão física, de mastigar, etc., que é uma coisa apaixonante. Eu realmente me apaixonei por esse segmento. E estou muito feliz de estar nele nesse momento. Bacana demais. E é muito, muito bacana ver alguém fora da odontologia. Para nós é um diferencial e um prazer enorme ter você aqui. Lógico, todos aqui que estão, mas da gente ouvir pessoas que têm o seu nível de bagagem fora do odonto, fora da caixinha, né? Fora da casinha da odontologia, para nós é um diferencial bem bacana mesmo. E, Cláudio, você imaginava, você tinha noção do que era a odontologia dessa parte empresarial, da universo odontológico? Você tinha essa noção ou não? Não, na verdade, quer dizer, a odontologia em si eu conhecia o tamanho, a importância, a relevância da odontologia, mas obviamente nos meus estudos iniciais eu comecei a entender o mercado. Odontológico. Feito de pequenos laboratórios artesanais, e esse foi sempre o objetivo, esse foi sempre o desafio. Como conseguir fazer em uma escala maior esse artesanato de uma maneira escalável. Então, esse foi o grande, porque eu não tinha de quem copiar isso daqui ou de quem me inspirar, porque não tinha no Brasil ninguém tinham grandes laboratórios, como o Júlio, como outros, que são excelentes, etc., mas não numa proporção do que a gente está sonhando em fazer e o que a gente está fazendo, né? A gente se baseou um pouco em alguns modelos nos Estados Unidos, na China, na Europa, que são poucos grandes laboratórios, mas com nível de recursos, equipamentos e processos que realmente são únicos, que fazem da oferta desse laboratório, daquilo que a gente está entregando e que vai estar entregando para os nossos clientes, uma coisa muito diferente. Bacana demais. E você, Cleiton, contato com o digital na odontologia? Assim, eu vejo que a odontologia, o digital veio para facilitar muito, né, o nosso processo. Assim. Mas assim, tipo, a tua história realmente. Eu falo assim como te mudou deslumbrou a chavinha pro digital. Eu falo que assim, isso daí foi há 18 anos atrás. Foi quando eu tive o primeiro contato com o digital. Na época, o primeiro sistema que a gente teve no laboratório foi o sistema Sercon da Dentsply Sirona. Sim. Eu até falo, né, eu fui numa reunião com o Júlio, com o presidente na época da Dentsply, e a gente saiu dessa reunião. Primeiro sistema que a gente foi adquirir foi, na época, R$500 mil há 18 anos atrás. Acho que a gente poderia estar falando hoje de quanto, né? E era um sistema limitado na época, porque não fazia o que fazia hoje. Tanto que na época você tinha que fazer uma resina, escanear essa resina para fresar aquilo que você fez em resina, em cera, enfim. Mas foi fantástico, é apaixonante, até porque hoje é um elemento facilitador para a gente, né? E naquela época a gente começou a se preocupar muito, só que o sistema na época era um sistema fechado, se torna até um pouco mais caro por causa de insumo, essas coisas, mas a gente seguiu sempre acreditando, né? Na época muitos amigos falavam assim, pô, Cleiton, vocês são malucos, tudo... Mas a gente acreditou que uma hora a chavinha ia virar e a gente precisaria estar preparado para o mercado para encarar essa jornada, né? E até o pessoal que está vendo entender por que vocês estão aqui, né? Por que a Kion está aqui. Para nós é uma honra, porque a Kion abriu as portas para a gente. A gente vai passar, a gente vai acompanhar isso. Quem acompanha a gente vai poder vivenciar conosco. O nosso curso, que é o que a gente está desprendendo, é a nossa bola da vez, é o curso que a gente está desenvolvendo. A Kion abriu as portas, literalmente. Então, o nosso curso vai ser feito dentro da casa da Kion, que tem uma estrutura fantástica. Eu costumo dizer em aula que para o dentista, protesista, é a Disneylândia. É a Disneylândia da odontologia. Isso mesmo. A gente chega lá, dá um orgulho de ser brasileiro e saber que pessoas, empresários, estão tendo essa noção e essa visão da odontologia, né?
laboratório de prótese, a gente sempre entendeu aquilo que começa minúsculo, muitas vezes na garagem de casa. E aquilo ele vai aprendendo, dando cabeçada, evoluindo. E o dentista e o técnico, ele tem a obrigação de ir acumulando função. Ele não é só técnico, ele começa a ter que ser... É um exército de um homem só, né? Ele tem que ser... Ele tem que cuidar de marketing, ele tem que cuidar de finanças, ele tem que cuidar de tudo e acaba deixando um pouco de lado, que é o que a gente vê, porque vivencia isso, né? Todos aqui somos clientes da Kion, antes de mais nada, e o que a gente vê é o diferencial do profissionalismo, como é dividido a parte empresarial da coisa. Você vê que é um negócio de gestão mesmo, parece uma ISO que tentam colocar lá, que o cuidado com cada processo, é o que a gente vê. E a oportunidade que a gente tem de ter o curso lá dentro, nossa, vai ser fantástico, porque lá eu não conheço lugar que tem, você quer impressora. Que impressora você quer? Pô, tem quase todas do mercado. Você quer fresadora? Que fresadora você quer? Vai estudar que fresadora? Tem quase todas do mercado, né? Então, dificilmente você tem em algum lugar, e olha que a gente já rodou. Bastante, né? hein? A gente já rodou e dificilmente a gente encontrou. Por isso que a gente se apaixonou pela Kion aí. Mas eu vou falar uma coisa pra gente, assim, vai ser uma honra, um prazer estar com o curso de vocês lá dentro da nossa estrutura, até porque a gente se preocupa muito com essa questão de educação, né? Eu acho que a odontologia não basta só a teoria, é a prática também. E a gente sempre preza assim, pra gente estar bem, nosso cliente tem que estar bem. E eu acho que tendo vocês lá dentro, um dos pioneiros da odontologia digital aqui no Brasil, pra gente é uma honra tremenda, porque eu sei que o conteúdo de vocês é um conteúdo fantástico e tenho a certeza que vai trazer muito benefício para aquelas pessoas que vão estar fazendo o curso, porque é a odontologia do dia a dia que vocês vão mostrar, que vocês vão ensinar, isso daí é o que agrega, né? Que traz o resultado final. Então vai ser um prazer enorme e uma das coisas que a gente está trazendo de novidade esse ano justamente é o curso de vocês também, para a gente é um prazer. A sementinha, bacana. Vamos plantar a sementinha lá, né? Vamos regar direitinho para colher os frutos disso aí. Para o pessoal que está assistindo entender um pouquinho melhor, a gente tem um curso agora extensivo, começa agora em fevereiro, a partir do dia 16 de fevereiro, são 2 dias por semana, por mês, são 8 módulos, então o primeiro módulo começa em fevereiro e a gente vai até setembro com o curso. Então é para você que quer começar do zero, não entende nada de odontologia digital. Esse é o curso certo para você começar a entender, saber o que são os nomes dos arquivos, os nomes dos equipamentos, entender um pouquinho mais e começar a migrar o seu consultório para um fluxo um pouquinho mais digitalizado. Eu acredito que com esse curso, sem dúvida nenhuma, você vai ter uma boa imersão em odontologia digital, o suficiente para mudar totalmente o fluxo da sua clínica ou do seu consultório. Então, assim, aguardem a gente. A partir de fevereiro, as nossas inscrições estão abertas. O nosso site é excelênciaodontologiadigital.com.br. Entrando no nosso site, você tem todas as informações. E no Instagram também, @excelênciaodontologiadigital, excelência_odonto_digital. E a gente tem o canal do nosso canal do YouTube, Excelência Odontologia Digital, que logo mais a gente vai colocar todos os nossos episódios. Nós estamos no 5º episódio, gravando hoje. E tem bastante já conteúdo. Entrem lá, dê o seu like, faça a sua inscrição, acenda lá o sininho e fiquem atentos porque a gente tem bastante novidade para a gente conversar esse ano. Muito bom. Eu vou aproveitar o gancho do Cleiton, então, e perguntar para o Cláudio quais as novidades para esse ano, Cláudio, que o Laboratório Kion vai trazer para o pessoal. Bom, são várias, né? Primeiro, a gente está investindo muito forte em todas essas fresadoras industriais que dão um nível de acabamento, de detalhe muito diferente do que essas que existem hoje em dia aqui. Então,
o detalhamento, a perfeição da peça é uma coisa ímpar comparado com o que tem aqui. Isso está sendo um grande diferencial para a gente. A gente também percebeu que existe uma demanda muito grande assim por soluções um pouco mais em conta. Então a gente desenvolveu todo um processo de fazer resinas compostas impressas que a gente consegue ofertar para quem precisa uma solução definitiva, quer dizer, segundo a Anvisa, que certifica essas resinas, são definitivas, né? De longa duração, definitivo. Sim. A única coisa é difícil falar. O material final, né? O material final, e que podem dar um custo muito mais acessível para um determinado tipo de consumidor que não pode pagar uma cerâmica. E o bacana que o desenho da peça, tanto em cerâmica quanto em absolutamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Só muda o material. O desenho, o acabamento, a cor, quer dizer, tudo é absolutamente a mesma coisa. A gente também trouxe para o mercado um Kion Scan, que é uma oferta para levar o digital para quem não tem o digital, né? Então, muitas pessoas, a gente recomenda a todo mundo entrar no digital, mas às vezes elas não experimentaram, têm receio, às vezes não têm a possibilidade financeira. Então, a gente leva um profissional fazer um escaneamento na sua clínica, onde a gente escaneia o seu paciente, a gente às vezes ajuda você a ver algum detalhe, ensinar como usar o digital, e você vai usando isso como você quiser, tá? Quer dizer, é uma maneira de democratizar. Bacana. E a pessoa aí começar a ter contato com isso e vendo a grande vantagem que você tem no digital. Das maneiras de entrar no digital sem investir, que é o que a gente fala muito. Exatamente. Com um scan service com uma proposta extremamente viável, né? Economicamente, para a pessoa realmente experimentar e começar a usufruir disso. A gente continua com cursos e eventos como a gente está trazendo vocês para aqui, que é um grande prazer, e a gente acha que esse ciclo de educação continuada é muito importante, porque sempre tem novas técnicas, sempre tem novos processos, sempre tem novos dentistas com ideias brilhantes de como fazer um melhor acabamento, como fazer isso. Então, a gente quer que aqui seja um lugar que as pessoas possam estar se reciclando, trazendo as suas ideias, discutindo. Então, a gente quer que aqui também seja esse espaço para você falar o que você está fazendo, você profissional vir e contar e fazer seus cursos e poder trazer todo esse conhecimento para fora, né? E a gente também entende que a gente também está trabalhando em outros lados, assim, muitas vezes a gente vê que muitos doutores, eles não têm ainda uma condição de caixa para financiar o seu paciente em 24 vezes para tratamentos maiores. Então, a gente fez parcerias com algumas instituições financeiras que a gente só não ganha nada, quer dizer, só apresenta. Sim. Que ele pode financiar o teu consumidor. Então, o teu cliente. Então, o teu cliente, de repente, está tendo um tratamento de 50 mil, 100 mil reais, ele vai poder pagar em 24 parcelas, em 36 parcelas, e você receber à vista. Então, esse tipo de serviço, tipo de... Não somente entregar uma prótese super bem feita, num prazo adequado, na qualidade que você precisa, mas também ajudar você a desenvolver o teu negócio, né? Você ofertar coisas para alavancar o teu negócio. Então, a gente está sempre pensando... Tem novas ideias que a gente ainda não está colocando, porque ainda não estão prontas, mas no sentido de ajudar o nosso cliente a aumentar o seu negócio e ir muito mais longe. Muito bacana. Bacana mesmo, Claudio, porque realmente dentista, ou ele é empresário ou ele é dentista. Essa visão, realmente só um empresário mesmo para dar uma acolhida nessa parte administrativa e achar esses tipos de soluções. Muitas coisas assim a gente vê que vem um pacote pronto, mas nada individualizado. Pelo jeito aí vocês estão dando o colo na parte administrativa para ajudar o dentista a crescer junto com vocês. Isso daí é um diferencial bacana, né? A gente voltando a falar do curso, depois linkando com o laboratório, né? O curso, a gente tentou, a ideia do curso é o curso que nós gostaríamos de ter feito quando a gente entrou no digital. Porque quando se fala em odontologia digital, a informação toda é fragmentada. Tem toda a razão. Eu tenho que ir num lugar aprender a escanear. Eu tenho que ir em um lugar aprender terminologia. Eu tenho que ir em um lugar aprender tecnologia. Eu tenho que ir em um lugar falar de cada especialidade. Não existe ainda, pelo menos a gente não conhece, um lugar onde um centro de treinamento, onde você vai poder ter uma formação básica ou elevada, mas que você consiga aplicar aquilo no consultório em seguida, né? E
aproveitando o gancho aqui para falar do laboratório, o Kion foi um dos responsáveis para eu não fechar o ciclo completo do chairside no meu consultório. Tá? Porque assim, eu não estava preparado na época que eu migrei para o Kion, estou desde o começo, 2, 3 anos, né? E eu não estava preparado para pagar o preço que o chairside iria me cobrar. Não financeiro, mas o preço de tempo, porque a maioria dos amigos que migram para o fluxo completo chairside esquecem de pensar no tempo que ele vai desprender para finalizar aquela peça, que não é mágico, né? Não é uma máquina de Nespresso, como a gente estava falando, não é e sai pronto, né? Então, hoje em dia, com a parceria que eu tenho com a Kion, de vocês me entregarem dentes em 2, 3 dias, eu não vejo ainda, não cabe no meu fluxo, no meu modelo de negócio, não cabe eu fazer um investimento de fazer o fluxo total do digital, sendo que eu tenho um parceiro que me entrega em 2, 3 dias a peça com um ajuste zero. Eu gostaria de agregar aí um pouco dessa visão empresarial de fazer essa conta, né? Muitas vezes, óbvio que assim, se você tem uma fresadora no teu consultório, que você está atendendo um paciente, daqui a 2 horas você pode estar colocando, 3 horas, tá colocando, tem um aspecto de agilidade, de atendimento que é bacana. Mas se você for fazer a conta de quanto custa essa fresadora, os equipamentos que você precisa ter lá. Se você for falar assim, olha, eu vou usar quantas vezes, quantos anos eu vou estar usando esse equipamento? For dividir por quantos meses eu trabalho, quantos trabalhos eu vou fazer por dia, você vai ver que a conta não fecha. E o tempo, porque você, Cláudio? O porque tempo você que você tem gasta. Não só isso, que você tem que considerar a amortização do material, o custo do dinheiro que você está alocando, porque esse dinheiro podia estar num banco, rendendo 12%, 15% ao mês, ao ano, perdão. Quer dizer, se você for somar essa conta, a manutenção, o teu tempo, porque você é especializado você fez uma faculdade para tratar os dentes, quer dizer, para resolver o problema da boca do seu paciente. E essa atividade é uma atividade técnica. Se você for ver, você está alocando uma mão de obra extremamente qualificada de um dentista para fazer um trabalho protético. Então, se você somar o custo da máquina, o dinheiro que está parado, que não está sendo aplicado num banco, quanto tempo você vai depreciar, matéria-prima, a matéria-prima, os estoques, as perdas, essa conta não fecha. Mas eu quero atender meu paciente em 4, 5 horas, ok. Essa é a desculpa. Isso aí vale. Mas quantas vezes você tem esse paciente que você precisa atender em 4, 5 horas? Então, assim, eu acho que essa é uma conta importante para ser feita e que muitas vezes as pessoas não fazem. Depende muito do modelo de negócio de cada um, né? A quantidade de funcionário disponibilizado para te ajudar também. Lá no consultório eu faço muito chairside, mas eu tenho uma equipe toda em volta de mim ali que está me ajudando, então eu consigo entregar em até 1h30, eu consigo entregar uma coroinha. Mas não é você que põe a mão na massa. Não só eu, né? Então, às vezes... Você montou um laboratório praticamente lá dentro. Existe também, Então a gente tem os casos maiores, a gente... Casos mais complexos que eu estou vendo que o meu tempo vai ser muito tempo desperdiçado para projeto, para acabamento, aí Kion. Acontece o que acontece no laboratório. A gente tem alguns clientes que trabalham no sistema chairside. Alguns casos ele delega para o laboratório, ou a parte de projeto, ou a parte, às vezes ele pega um caso maior, um paciente muito exigente, ele fala, Cleiton, manda para aqui, a gente faz o trabalho, aí depende muito do caso a caso, né? Isso aí. Realmente, assim, a gente quando acaba se formando, a gente sobra tempo, né? Sobra tempo, a gente não tem dinheiro e tem vontade de trabalhar. No momento que a gente já está agora aqui, a gente já não está com tanta vontade de trabalhar, a gente quer delegar mais e quer continuar trabalhando, ganhando dinheiro. Mas assim, a tecnologia vem a nosso favor sempre, né? Então eu vejo nesse ponto realmente, quem faz o chairside, ele já deve ter ganho uma expertise suficiente para entender que casos complicados, casos complexos, não dá para ele fazer. Ele tem que mandar pro laboratório, que vai ser uma expertise a mais, um pessoal a mais ali, técnicos a mais, que vão entregar a peça dele, o trabalho dele com
com muito mais exatidão, sem tomar tanto tempo dele, né? E agora, o Clayton, para a gente tentar explicar para os possíveis futuros clientes da Kion, né? A Kion hoje em dia trabalha só com digital ou pega trabalho físico também? Não, hoje a gente trabalha tanto no modo analógico como digital. Só que o laboratório, vamos supor, o dentista que tem um scanner, eu recebo o arquivo intraoral. O dentista que molda, que são muitos ainda. Sim. Vai um motoboy retirar esse trabalho, um mensageiro, chega no laboratório, é feito o processo de desinfecção do molde, é feito o processo de gesso, de troquelização. A partir daí, ele passa por um scanner de bancada. Uma vez que eu digitalizo esse modelo, o mesmo recurso que eu tenho para trabalhar quando eu estou com o arquivo intraoral é o mesmo recurso que eu vou ter quando eu digitalizo o modelo. Né? Então, a gente hoje, a grande parte, eu acho que o Brasil inteiro, muitos ainda moldam, eu acho que o mercado... No laboratório, assim, eu vou falar em termos de trabalho. Hoje, quase 70% dos trabalhos que entram no laboratório entram através de arquivo intraoral. Não quer dizer que 70% dos clientes estão digitalizados. Estou falando de volume de trabalho. Mas eu acredito que cada ano que passa esse número vem aumentando. Tem muito dentista, o mercado é muito grande, muito dentista que molda ainda. E a gente, assim, o que a gente faz no laboratório é digitalizar esse modelo para que a gente tenha recurso digital no processo para facilitar, entendeu? Então, ele mesmo moldando, a gente digitaliza esse modelo. A pergunta que eu fiz é porque o dentista, nem por escolha dele, ele tem que saber que em algum momento, em alguma etapa do trabalho dele, aquilo vai ser digitalizado. Ele querendo ou não. Ele pode não estar no fluxo digital, mas ele tem que entender que a praticidade digital, em algum momento do processo, aquilo vai ser digitalizado, né? O que você falou de tempo, de número de profissional, a gente viu um trabalho há um tempo atrás que é impressionante o número de dentistas que estão usando recurso digital no consultório, escaneamento, né? Aquisição da imagem por escaneamento. No mundo, parece que são 15% dos dentistas no mundo tem um recurso digital. No Brasil, 3%. Então, olha o campo para crescer. O mercado é muito grande. Olha o campo. Por isso que as empresas de scanner vêm no Brasil e é a galinha dos ovos de ouro, porque o campo para crescer é aqui. Nós temos 1/4 dos dentistas do mundo estão no Brasil. Exatamente. Então, você imagina o campo que tem para crescer aqui, né? Sim. Uma outra coisa também é que tem, às vezes o profissional ele está no analógico e ele fala, não quero entrar no fluxo digital, mas a partir do momento ele nem sabe disso. Quando ele manda alguma coisa para o laboratório digitalizou o modelo de gesso dele, ou o próprio molde, pronto, entrou no digital, acabou o problema. Então tem muito dentista que nem sabe que as peças que ele instala no seu paciente vem já de um fluxo digital. Às vezes o trabalho dele está sendo feito digitalmente, ele nem sabe. Nem sabe. Exatamente. Sobre digital, quer dizer, no caso da Kion, não é somente a produção, a comunicação também é digital. Que é o fator assim, que eu vejo de melhor, assim, a melhor qualidade da odontologia digital é a comunicação que a gente tem com o laboratório, realmente. Exatamente, porque o que acontece muitas vezes, quer dizer, se a gente não recebe todas as especificações como precisa para fazer o caso, por mais que você tenha feito um preparo perfeito, mas você não colocou algumas informações que são mínimas necessárias, a chance de ter um trabalho não executado da maneira que precisa é muito alta. Sim. E a gente viu que esse é um dos grandes gargalos. Então, a gente desenvolveu todo um portal onde a gente consegue colocar todas as informações necessárias para aquele caso. Então, eu não vou te perguntar, não é aquela ficha enorme com 200 perguntas que você vai ter que escolher quais perguntas eu preciso responder para esse caso. Não, para cada tipo de caso, a gente vai ter a pergunta certa, ter essa informação, uma comunicação ágil, você escaneando no teu sistema, 5 minutos depois já está diretamente na produção. Quer dizer, tudo isso agiliza tempo e aumenta a qualidade do trabalho, porque informação é muito importante. Quer dizer, informação é uma das coisas mais importantes hoje em dia. E para executar um trabalho com qualidade é a mesma coisa. E isso daí é fundamental. A gente vê assim, a comunicação clínico-laboratorial assim, é fundamental. E com o digital... não muda, a gente precisa. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Muitas das vezes, a gente recebe um trabalho no laboratório para fazer enceramento diagnóstico.
Aí vem lá, fazer enceramento do 13 ao 23. Quando esse trabalho chega no laboratório, sinceramente, esse trabalho para. Por que ele para? Porque é informação suficiente para a gente iniciar um planejamento? Não é. Então, a gente fica se perguntando, será que vai ser um enceramento por adição ou por redução? É óbvio, é só possível fazer mockup se a gente está trabalhando de uma forma aditiva. Mas já aconteceu uma vez de uma colega dentista falar, Cleiton, a gente está mandando trabalho aí para Kion, e é o seguinte, esse paciente veio de outro colega, está com metalocerâmicas antigas, dente volumoso, com sobrecontorno comprido. Diminui tudo. Eu quero um dente mais delicado, né, para mostrar para ela. Eu falei, tá bom. Se passaram alguns dias, tô indo para casa, ela me liga. Porra, Cleiton, o mockup não ficou legal. Até hoje eu tô pensando como ela conseguiu fez fazer um mockup nesse paciente se eu trabalhei de uma forma mockup menor que o dente. Eu cheguei a imaginar, pô, às vezes a silicona é um pouco maleável, será que encaixou de qualquer jeito? Mas enfim, é de extrema importância a gente saber se vai ser um planejamento de uma forma aditiva ou por redução. E principalmente, qual que é a expectativa do paciente? A proposta do planejamento é mudança de cor, ela não está satisfeita com a forma que ela tem hoje. Diante disso, a gente ficou pensando durante alguns meses, será que essas informações não chegam simplesmente porque o dentista não envia ou o dentista não entende a nossa necessidade de bancada? Foi daí onde nós desenvolvemos uma plataforma, a MyKion Pro, onde com uma proposta que, de acordo com o trabalho que ele vai pedir, tem algumas questões obrigatórias, senão ele não consegue. Sabe por quê? Porque se eu não recebo as informações, o trabalho vai ficar parado. Aí eu vou entrar em contato com você. Você está atendendo, não vai poder falar naquele momento. Aí o trabalho fica parado. Então, assim, isso já estressa um pouco. Porque às vezes você já marcou o paciente e o meu tempo está rolando ali. Eu preciso da informação quanto antes para seguir. Então, isso é de extrema importância. Além disso, a nossa plataforma, você consegue ver o status do seu trabalho dentro do laboratório. Você consegue fazer pedido. Recebe por e-mail. Você pode fazer pedido de coleta de trabalho. Então, a gente desenvolveu essa plataforma justamente para trazer benefício para ambos. Tanto a gente como o laboratório para receber essas informações, como o dentista também. Ele pode acessar a nossa plataforma aqui, ó, do celular. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente se preocupou muito para trazer facilidade para o nosso dia a dia. Show de bola. Questão de cor, então, é uma beleza, né, para laboratório. Nossa, eu que vim de bancada também, já era uma comunicação terrível quando não se tinha a fotografia digital. Imagina como que era antigamente, né? Era muito difícil. Mas hoje está muito mais tranquilo, você consegue destrinchar as cores, bater foto com a escala do lado, tem inúmeras maneiras da gente se comunicar ali. E todos os recursos digitais, não só escaneamento, produção, todos os recursos da odontologia digital, desde radiografia, fotografia, tudo que a gente entende como digital, obriga o profissional a se especializar, a trabalhar melhor, né? Isso daí é uma evolução necessária. Você mesmo está falando. É natural que o profissional informe ou alimente a plataforma de informações. Então, ele já vai olhar o seu paciente de uma forma diferente, né? Então, isso é uma evolução natural, né? É o que a gente costuma dizer. O digital é uma evolução, não é atalho. Quem usa como atalho se frustra. É aquilo que a gente estava brincando. É só abrir os anúncios e ver quantos equipamentos tem para vender. O cara compra e fala, eu me frustrei, né? Pegando um pouco o seu gancho, às vezes algumas pessoas me perguntam, pô, Cleiton, qual que é a dificuldade do dentista no fluxo digital? Eu resumo da seguinte forma. Aquele dentista que trabalha da forma analógica, que se preocupa com preparo, com afastamento, com planejamento reverso, a curva de aprendizado dele é muito rápida. Porque o foco dele é entender o software, as ferramentas e o manuseio do scanner. Agora, aquele dentista que tem dificuldade
com o analógico, em relação a preparo, a planejamento, ele acaba se frustrando mais. Por quê? Às vezes ele fez o investimento achando que esse scanner vai sanar essa dificuldade, né? Só que o scanner, ele não prepara, não afasta e não cimenta. É verdade. Só que o scanner tem uma coisa fantástica. Eu vejo que o scanner tem uma ferramenta que serve como elemento facilitador para o processo. Exemplo, o dentista, às vezes, quando ele não está escaneando, ele está moldando, às vezes ele não se atentou a algum detalhe ou outro na hora do preparo, ficou retentivo. Pô, e às vezes ele só vai ver depois que verteu o gesso no molde, você está com o positivo, essa região ficou um pouco retentiva. O scanner não. Ele está escaneando, ele está com um preparo desse tamanho na tela dele. E outra, tem alguns scanners que tem algumas ferramentas de check prep lá, que se ficou retentivo vai ficar vermelho. Cabe ele a retocar e reescanear. A gente até brinca, é o VAR do futebol. Ele consegue parar, analisar, tá bom ou não, tá certo ou não, vamos seguir. Mas o scanner expõe o profissional, né? Mas é uma coisa que eu gosto de salientar, porque eu vejo que o scanner é um elemento facilitador para o processo. E eu vejo que o digital também ajuda muito a gente na tomada de decisão. Sim. E como vai ser esse... Não, pode terminar aí. Não, por que eu vejo isso daí? Porque, resumindo, no preparo. Pô, você está escaneando, o preparo não está legal? Puta, eu não vou seguir, senão vai dar errado, né? Às vezes, no caso de um software CAD, às vezes eu estou fazendo um planejamento lá, eu tenho uma biblioteca que me ajuda, que facilita, que me traz previsibilidade no processo, que às vezes eu tenho um paciente lá que eu falo, pô, será que eu uso um biotipo quadrado, longilíneo ou retangular? Antigamente, quando eu ia inserar um caso de reabilitação, pô, começava pelo incisivo central lá, lateral, canino, fechava a região anterior. Será que tá legal? Vou deixar um pouquinho mais arredondado. Aí arredondava, tinha que mexer tudo. Hoje não. Isso. Hoje eu tô com a biblioteca lá, que me ajuda na tomada de decisão. Será que eu vou por esse caminho ou nesse? Acho que aqui é melhor. Então, pode fazer 2 ou 3 planejamentos, dá para o cliente de uma vez. E não só, por exemplo, na hora que você está com um scanner, você pode fazer uma simulação do sorriso. Tem muitos scanners que te permitem fazer uma simulação do sorriso, que até comercialmente o cara se anima a fazer um projeto maior. Quer dizer, tem um lado comercial, motivacional, que é muito grande. Quer dizer, que isso... Um trabalho desses, às vezes você paga um scan. Sim. E como vai funcionar ou funciona, eu vou bater na tecla do scan service, porque eu acho, assim, a visão que eu tenho deveria ser a porta de entrada para todo profissional, tá? Porque eu acredito que se a pessoa tem que investir em alguma coisa, o primeiro investimento dela é em conhecimento. Perfeito. Quando investe primeiro em equipamento, a chance de jogar dinheiro fora é muito grande, né? E pensando que na área empresarial o que quebra uma empresa é custo fixo não variável, né? O que quebra um consultório é boleto, não é aquilo, não é laboratório de prótese. Se o laboratório de prótese quebra um consultório é mal administrado, porque ele só paga laboratório de prótese se tiver paciente, né? On demand, é sob demanda. Então o scan service entra nesse sentido. Então como acontece ou vai acontecer o scan service? No sentido de pedir um profissional que vai? Explica um pouquinho isso daí. Hoje nós temos uma agenda onde esse cliente ele tem acesso, é um link que ele acessa, ele vai ver as datas disponíveis, os horários, ele clicou lá, ele tem algumas perguntas obrigatórias. Por quê? Para a gente escanear, a gente precisa entender o que a gente está indo escanear. Exemplo, caso de prótese sobre implante. Entendi, claro. Se a gente vai escanear um caso de prótese sobre implante, eu não sei qual é o implante que tem lá, qual que é a marca, qual que é o diâmetro, eu chego lá, a gente perde viagem, lógico. Entendeu? Então a gente precisa de algumas informações para que a gente possa se preparar. E também, vamos supor, uma coisa é eu estar indo lá escanear uma inlay onlay, outra coisa é eu ir lá escanear uma reabilitação, né? O buraco é mais embaixo. Sim. Então a gente, nesse link, ele solicita lá, ele agenda o dia, o horário, tem algumas questões, é muito rápido também através desse link,
ele acessou lá, tá marcado, vai um profissional dentista até o consultório dele fazer esse escaneamento. Esse serviço é fantástico. Vocês já estão O fazendo- Scan Service, né? Vocês já estão fazendo há quanto tempo Scan Service, Cleiton? A gente iniciou o projeto, o Scan Service foi em agosto de 2022, do ano passado. A gente chamou de nosso Kion Scan. Você É, já tem que é um um scan. certo tempinho aí. Por que minha pergunta? Qual que é a maior dificuldade dos dentistas a hora que o pessoal vai lá fazer o escaneamento? Não muda da realidade atual. É preparo, é chegar lá, às vezes está sangrando, não dá para escanear na hora. Às vezes o nosso dentista está escaneando lá, às vezes o preparo está um pouco retentivo, né? Então, como lidar com isso também? Às Sim, vezes imagino. ele está ali escaneando lá, está com a É tela, o difícil. preparo retentivo, está o paciente ali, está o dentista nosso cliente. Tem que fazer Então é uma coisa que a gente tem muita cautela para lidar com essa situação, né? Mas assim, a gente até antes de fazer o escaneamento, o nosso dentista conversa, né, com o nosso cliente, falando, ó, a gente tem um scanner aqui, às vezes você vai ver quando estiver escaneando, onde está vermelho é onde está retentivo, geralmente vai precisar fazer o retoque desse preparo, mas as dificuldades são as mesmas, assim, em relação a preparo, afastamento, em prótese sobre implante, às vezes acontece também da gente chegar lá, às vezes o diâmetro é diferente do que foi passado pra gente, aí às vezes não dá para escanear, mas assim, é coisa que... Mas uma coisa é fato, assim, o dentista que ele fez o primeiro escaneamento é uma sequência, ele, vamos supor, e até pelo o preço que a gente cobra, é um preço muito acessível, assim, né? Ele escaneou uma vez, ele pede constantemente, então é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante e a tendência a gente percebe, né? A ideia inicial, como o Cláudio disse, assim, a gente não... Geralmente o dentista acha que a odontologia digital está muito distante, então a gente tentou estreitar e facilitar e dar essa oportunidade de ele, às vezes, seguir sem ter, né? Então, é uma coisa que a gente... E o mais vem trabalhando importante, né? bastante. Sem você gastar dinheiro, essa a fobia essa afobação de querer comprar e adquirir equipamento, eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, entender como funciona o fluxo antes de começar a gastar dinheiro à toa ali, né? De repente, o seu modelo de negócio se adequa muito mais com esse tipo de... Sem com, dúvida. com É isso aí. DI. On demand, né? diariamente o Scan Service do que você ficar gastando dinheiro e comprando equipamento agora num momento que o nosso país está bem crítico, né? Então, eu acho que vale muito a pena vocês realmente estão pegar um nicho aí, um gap grande aí da odontologia. Mas me fala uma coisa, você consegue ver a evolução do profissional que quando ele migra para o digital e começa a fazer os escaneamentos, você consegue ver a evolução desse profissional em termos de preparo, de retenção? Porque para a gente, assim, foi unanimidade. Para nós, depois que a gente começou a escanear o nosso preparo e começou a enxergar numa tela grande, a gente começou a ver quais eram os nossos defeitos e a gente começou a evoluir muito mais. Então, hoje a gente prepara muito, é um preparo muito mais criterioso, muito mais assertivo para ter o escaneamento uma imagem boa. A gente alisa muito mais os nossos preparos, a gente se atenta muito mais com retentividade, com paralelismo. Então, todo esse cuidado aí, só depois que você começa a escanear, que você começa a entender os defeitos que você tem em cima dos seus preparos. Aí você tem observado isso daí, o pessoal que vem entrando, cada vez mais vem evoluindo nessa parte aí de preparo? Eu vou ser bem sincero, muito pouco. É mesmo? Hoje, assim, eu vejo que tem aqueles dentistas conscientes que às vezes ele tem dentista que fala, pô, Cleiton, eu achava que o meu preparo era excelente. Eu comprei o scanner, eu vi aquele negócio e falei, pô, fui eu que preparei. Então, assim, mas esse cara evolui. Evolui. Aquele cara que tem a consciência, o dentista que tem a consciência e fala, pô, achei que eu preparava bem, mas não preparava. Ou aquele que fala, nossa, eu vou ter que mudar o meu conceito, às vezes, isso, aquilo. Mas, por incrível que pareça, ainda tá bem devagar.
Eu acho que é aquilo que eu falei no início, né? O dentista, aquele que tem dificuldade no processo analógico, no digital ele vai ter, e se ele não tiver consciência do que ele tem que mudar, não vai ser o digital, que às vezes o digital pode ser uma ferramenta facilitadora, mas se ele não tiver consciência, não muda. Mas eu vejo assim, vem tendo essa evolução das pessoas conscientes, tudo buscando, correndo atrás, porque ele investiu naquilo, né? Não investiu barato, não teve um investimento baixo, foi um investimento alto, mas ainda um pouco devagar. Mas eu acho que assim, tem um mercado muito grande pela frente. Eu acho que hoje, como o Rafael mesmo disse, o número de pessoas com scanner no Brasil é muito baixo ainda. Tem muito que crescer, mas eu acho que com os passos curtos ainda. Mas eu chamo a atenção que o índice de trabalhos que a gente tem problemas em preparos, pelo que vem analógico e pelo que vem digital, é muito maior no analógico do que no digital. Então, ou é um dentista que está mais bem preparado, ou ele já resolveu na hora que ele está fazendo o escaneamento dos problemas que tem, mas assim, estatisticamente, a gente recebe maior porcentagem de casos com problemas no analógico do que no digital. E uma coisa bacana, uma das preocupações que a gente teve quando a gente foi começar o projeto do Kion Scan foi justamente como a gente ia lidar na hora que a gente ia escanear e a gente se deparasse com preparo sem condições de escanear, né? Mas por incrível que pareça, com esse trabalho que a gente vem fazendo, o índice de repetição dos trabalhos de quando a gente vai escanear, posso dizer que é praticamente zero, assim. Tipo assim, caso que a gente escaneia, aí mandou fazer o trabalho, pô, não deu certo. Por quê? A gente toma cuidado na hora de escanear, de orientar, às vezes, vai mostrando de uma forma, né, que ele consiga entender daquelas coisas que precisa melhorar, mas enfim, é muito E bom. além disso, a gente manda todo um material com as dicas, os do's and don'ts, os cuidados, as armadilhas que tem, quer dizer, todo o material para fazer com que a coisa seja mais assertiva. E uma vez ele vendo isso, quer dizer, ele já aprendeu e acabou. O que o Claudio falou é fundamental, toda vez que ele entra nesse link para agendar, né, o escaneamento, a gente manda um material preparatório para ele, de como tem que estar o preparo, não pode estar sangrando quando é implante assim, entendeu? Para que pelo menos ele entenda do que nós precisamos para fazer o escaneamento. Do jogo. Manda. Isso aí, muito bom. Vamos para a próxima aqui. Claudio, o que você me fala do futuro dos laboratórios de prótese? Olha, eu acho que o futuro do laboratório de prótese, ele vai ser, obviamente, vai ser totalmente digital. A preocupação vai ser muito grande na comunicação com o dentista, né? Quer dizer, essa comunicação vai ser uma coisa muito forte. Só que também vai ter que ser um laboratório que vai ter que ter mais investimento em capital, porque hoje o nível desses maquinários, os investimentos também são mais altos, que nem uma fresadora dessa que tem essa qualidade, isso é R$500 mil. Então, assim, o capital associado para você ter um laboratório de ponta, de qualidade, que todas essas ferramentas vai também ser maior. E esses números só fazem sentido também quando tiver um certo volume para poder ter o payback, né? Quer dizer, não adianta só ter aquela máquina se você não tiver o volume, você vai ter que amortizar ela com muita produção. Mas certamente é tecnologia, digitalização, atendimento ao cliente, relacionamento com o cliente e, enfim, é o que eu vejo. E o parâmetro dessas fresadoras que vocês compraram agora aí, que eu vi que são as de alta definição, uma resolução muito boa. Uma resolução muito boa. E qual o parâmetro que vocês têm? Fala assim, olha, essa tecnologia vale a pena a gente investir. É produção, é assertividade, replicabilidade. Qual é o fundamento que vocês acabam... Primeiro, qualidade, né? Assertividade, replicabilidade e conseguir fazer e escalabilidade, tá? Mas, ou seja, porque assim, num trabalho manual você consegue ter uma perfeição de mãos muito experientes. E a gente quer poder... e você também consegue ter essa super qualidade quando você tem um equipamento extremamente potente. Então, certamente é uma combinação dessas coisas, né? Então, assim... Ixi, me enrolei.
Não, é a combinação de todas essas tecnologias aí, né? E a qualidade de cada, Não, exatamente. Quer dizer, ou seja, cada fresadora. Exatamente. Mas o foco central é a qualidade final que a gente vai dar. Quer dizer, qual é a peça que vai ficar mais perfeita? Porque o nosso foco é a perfeição da qualidade. Então, esse é o primeiro drive. Pegando o gancho do Cláudio, algumas vezes, quando a gente pega um trabalho fresado, a gente tem que trabalhar com a técnica sem ponta. Sim. Com secundário, essas coisas que às vezes a fresadora não consegue replicar isso, né? Falando em qualidade, é justamente isso. Então, hoje a fresadora que nós temos, ela tem uma broca de 0,6, né? Que define mais alguns detalhes que antes a gente tinha que ficar na broca lá fazendo. Então, além disso, também é questão de produção. Hoje, essa fresadora nova que nós adquirimos, ela tem o holder que cabe 6 blocos, são 12 holders, né, dentro da fresadora, que se você for ver, são 72 elementos que você consegue colocar e programar ela para que ela possa... de noite, de manhã, de madrugada. Mas essa é um pouco a questão, né? Quer dizer, você precisa desse equipamento para você ter a qualidade, mas você só viabiliza esse equipamento se você tiver volume. Sim. Então, às vezes, num pequeno laboratório não vai ter essa possibilidade, mas a gente está idealizando algumas formas de criar parcerias com esses pequenos laboratórios para poder também atender eles de alguma maneira. Ou seja, a gente também não... A gente vê valor no pequeno laboratório, com o relacionamento que ele tem, e a gente está estudando maneiras de criar uma parceria com eles. Bacana. O B2B, país, né? Fora do país é muito comum isso, né? Você ter os centros de fresagem, centros de usinagem que suprem laboratórios de prótese, não dentistas, né? Então eles fazem os trabalhos, terceirizam, né? Os dentistas, os técnicos terceirizam para eles, é bem bacana. Acho que tem ramo sim, viu? Que tem muito laboratório que quer ingressar, mas não quer investir. E não pode, né? Quer dizer, se investir vai dar ruim, porque não vai ter payback. Então, voltando na fresadora, então, para o pessoal entender. Então, essa fresadora aí que vocês compraram nova, ela vai ter mais qualidade e, se a gente parar para pensar, menos tempo para a peça ficar pronta, porque vai depender menos da mão humana. Consequentemente, chega com mais qualidade e mais rápido para o cliente final. Com certeza. Exatamente. Espetáculo. Aí eu falo, fazendo um bom CAD, pode ter certeza que a fresadora você evita muita mão de obra no final, né? Muito tempo, é o que eu falei, às vezes você ia... E outra, dava vontade de chorar. Às vezes você pegava um MX, né, um de silicato de lítio, você ia trabalhar lá na fase antes de cristalizar, na fase roxa, pô, você tá fazendo suco secundário e daqui a pouco o negócio faz assim, ó, puf, chora. Então, assim, hoje com essa fresadora você consegue ter um nível de detalhamento muito maior. Sim. Porque ela tem essa broca de 0,6 e facilita muito na finalização do trabalho, né? E agora me fala uma coisa, 110 funcionários, colaboradores e tal, como que está a formação dos profissionais lá? Olha, você falou num ponto muito, muito importante, porque acho que isso é uma das coisas mais importantes e que a gente está trazendo um pouco da questão de uma grande indústria, né, que a gente está trazendo. Então, primeiro, a gente tem que ter uma clara definição dos protocolos do profissional. O que ele tem que fazer para cada atividade, que são feitas mais de 130 atividades diferentes lá no laboratório. Parece que é uma coisa simples, mas você tem muitas atividades diferentes. Exatamente o que ele tem que fazer, né? A gente selecionar pessoas com perfil para a idade. Eu acho assim, essa parte de planning center, de técnico de cadista, isso é uma coisa que já vem sendo discutida. Eu participei já de umas 3 discussões aí com o Conselho Federal de Odontologia e realmente é um assunto bem delicado, porque a gente também não pode mexer no mercado, a gente pode criar algum empecilho também dessa evolução do mercado de técnicos. O que acontece é o seguinte, por exemplo, tem muita gente que já está exportando trabalho.
Então eles mandam dentistas de fora, dentistas de Portugal, mandam para um Plan Center aqui. Como é digital, eu não preciso enviar nada, é apertar um botãozinho, chega o arquivo lá para o seu cadista, ele faz o projeto, reenvia para lá, o cara faz um cartão de crédito ali, uma transferência, acabou, tá feito o negócio. Então a gente está vendo assim, se criar muito empecilho também para o técnico, a gente está deixando de ter competitividade com os outros plan centers de fora. Muitos plan centers, a gente já sabe que tem muito plan center brasileiro fora do país, exatamente por incentivo de imposto, pessoal qualificado, facilidade de internet, que hoje a nossa internet aqui está vergonhosa. Então tudo isso daí ajuda a gente perder competitividade de mercado nesse ramo que vocês estão, né? Com o pessoal que está fora. Então tem muita coisa assim, eu já conheci dentistas que mandam plan center para chinês, né? Para a China. Índia. Eu já vi em 2 dias a coisa tá, o planejamento tá prontinho, tá tudo ali e tal. $3, se eu não me engano, para Exatamente. desenhar um Desenho, dente. Então, e a gente não sabe quem está desenhando isso daí, se é um técnico, se é um cadista, se é um designer, o que for. O que eu acho, assim, que mais do regulamentar é sempre uma questão que tem muita discussão, que é importante, mas obviamente sempre tem prós e contras. O que a gente precisa é tentar formar, educar, criar cursos e centros de capacitação de pessoas para terem uma nova profissão, para ter uma nova profissão. Eu acho que mais importante até do que a regulamentação, eu acho que é a educação. Quer dizer, criar formação e educação, acho que isso que a gente precisa investir. Bacana, isso mesmo. Vamos lá? Tem mais alguma próxima aí? Agora, assim, o que vocês têm visto em termos do laboratório que já tem um tempo que migrou, né, do Júlio, né, a fusão do Júlio com a Kion e depois virou Kion, é isso, né? E a Kion no digital, né, agora, eu recebi, como cliente, né, eu recebi um comunicado sobre os trabalhos em acrílico e eu já imaginava isso. Os trabalhos com acrílico, parece que a Kion não vai mais trabalhar com acrílico, é isso? Com a parte de prótese total. Prótese total, é isso. Eu até achava estranho trabalhar, porque como é outro universo, eu acho que a dedicação em termos de ambiente é diferente, né? Vocês veem uma mudança em termos de técnicas que vocês podem usar do digital para suprir esse trabalho do acrílico ou não? Em termos de um protocolo, em termos de alguma coisa, vocês estão fazendo alguma coisa em termos... Protocolos a gente faz, né? Acho que é importante. Protocolo faz. Claro. O protocolo a gente faz digitalmente. Protocolo é resina. Mas a gente faz, vamos supor, a gente faz o protocolo, o dentista escaneando, mas vamos supor, quando é um protocolo cerâmico, a gente segue o fluxo 100% digital, mas quando é um protocolo dente de estoque, aí a gente sai do digital e entra no analógico. Nós não estamos fazendo ainda protocolo de resina no fluxo digital, porque a gente percebe ainda que tem alguns gaps para se aparar que a gente ainda não viu uma solução de imediato, porque eu não sei se vocês já viram a questão da resina, né, no fluxo digital. Conversa com alguns colegas também, a gente esteve o ano passado na feira lá em Chicago, justamente para ver os recursos que a gente tem da prótese total, do protocolo para trabalhar 100%, né, quando se fala em resina no fluxo digital, mas ainda a gente não está trabalhando com resina no fluxo digital. Protocolo cerâmico, ok. Protocolo cerâmico, ok. Agora dente de estoque, quando é resina e a gente ainda não é outro universo. Eu acho que tem algumas arestas ainda para se aparar para a gente chegar no ideal, entendeu? E total? Não. Também não. Prótese total. Assim, Nenhum. a gente está pesquisando e vendo alternativas para fazer uma prótese total digital. A gente não chegou lá. Impressa, a gente está trabalhando nisso, a gente não chegou lá. Mas enquanto isso a gente parou a prótese total totalmente analógica. A gente tem visto lá... Acredito que vai ser por pouco tempo. Pouco tempo. Tem até fresadas agora. O que a gente estava conversando lá no mestrado, a gente viu bastante isso.
que eu não sei se vocês sabem, mas a nossa turma do mestrado foi a primeira turma de mestres em odontologia digital do mundo. Foi o primeiro mestrado... Da Via Láctea. É o primeiro mestrado em odontologia digital. Então, se você for ver os primeiros mestres em odontologia digital, é a nossa turma, né? E lá a gente falou bastante de protocolo, e talvez o futuro seja esse mesmo. A infraestrutura cerâmica com os dentes impressos. Eu vou falar o que a gente faz em resina lá. Então, vou dar um exemplo. Eu vou planejar um protocolo cerâmico de zircônia. Então, a gente faz o projeto, né? E a gente imprime esse projeto antes de fresar a zircônia, né? Para que o dentista possa provar, possa checar a altura, comprimento, estética, oclusão, antes da gente fresar o definitivo. Então, a gente trabalha dessa forma, mas é mais para a parte de planejamento, entendeu? Mais, impresso, né? Impresso. Tem um assunto que eu queria chamar a atenção, porque a gente falou muito em processo, em tecnologia, em maquinário, mas assim, a grande preocupação da Kion é dar um atendimento único e personalizado. A gente entende assim que o lidar com o dentista, atender a necessidade dele, que cada caso é um caso, é a coisa mais importante no laboratório. Então, por mais que a gente falou muito dessa parte tecnológica, o cuidado que a gente tem em atender de uma maneira única é um mantra lá dentro, né? Então, por exemplo, a gente tem uma dupla de atendimento que todas as questões, que é um técnico e um administrativo, que todas as questões que você vai ter no laboratório, você vai estar sempre falando com essa pessoa, que vai estar acompanhando na produção, vendo o que está acontecendo. Quer dizer, a gente sim quer escalar, mas dá a mesma tipo de contato íntimo que ele tem com um pequeno laboratório. Pegando o gancho do Cláudio, então vamos por hoje, o dentista que entra em contato com a gente quer trabalhar com o laboratório. Então ele passa por uma integração, onde nessa integração a gente vai apresentar os valores da empresa, os canais de atendimento que ele vai ter, política financeira, prazo de entrega, política de repetição, como enviar trabalho através da nossa plataforma, da MyKion. E, por fim, como o Cláudio bem disse, ele é destinado a uma dupla de atendimento, né? Onde essa dupla é composta por um técnico, que ele sempre vai estar falando com esse técnico. Qualquer questão técnica é o técnico. E esse técnico tem um administrativo. Por quê? Às vezes o dentista entra em contato com a gente para tirar dúvida financeira. Às vezes o dentista entra em contato com a gente para entender se o trabalho vai tal dia ou não. Então, o administrativo vai dando todo esse suporte. Tanto que a gente tem um sistema no laboratório, quando você liga para o laboratório, a sua ligação cai na mesa do técnico. Entendeu? Para que se ele não estiver atendendo ninguém, ele vai te atender, tanto que o seu telefone não passa por uma secretária para depois cair no técnico. Passa exclusivamente na mesa dele essa ligação. Cara, então, isso é essencial. Então, a gente se preocupa muito com isso e essa dupla atende o número... E você sabe que eu deixei de mandar trabalhos para um laboratório, que ele tinha muito funcionário. Você falava com cada vez um funcionário, essas informações não se cruzavam. E aí tinha uma desinformação. Eu falei para não sei quem, que não falou para não sei quem, que não passou para fulano de tal, que não cumpriu o prazo. Mas não te avisaram, não sei o quê. Cara, era um telefone sem fio absurdo que isso daí... Aí agora vocês falando sobre isso daí, só um adendo que eu vou fazer. Meu filho montou um restaurante em Uberlândia, casou com uma menina que fez gastronomia, a Letícia. E eles estão montando o restaurante e a gente estava vendo lá que o restaurante que tem um garçom que vai atender a fileira de mesa, os clientes saem muito mais satisfeitos em falar com um cara só e chamar uma pessoa só. Ele já entende o que a pessoa quer, o que pediu, mais fácil dele decorar os pedidos. Então tudo isso daí é uma parte
produtiva bacana. Mas isso a gente também errou bastante, tá? Quer dizer, a gente tá falando como é que a gente tá trabalhando agora, mas a gente não começou assim, né? A gente deu muita cabeçada. No começo, você ligava pro laboratório, você falava não com 1.000 pessoas, mas falava com 10 pessoas diferentes e não dava... Então a gente sofreu bastante, inclusive uma coisa que é importante salientar, quer dizer, o nível de atendimento que a gente está dando agora para os nossos clientes é completamente diferente do que a gente estava dando no primeiro semestre do ano passado. Quer dizer, teve uma curva de aprendizagem. A gente está aberto, esse laboratório, há 14 meses. Quer dizer, a gente está numa curva de aprendizado. Então, a gente apanhou com isso, erramos com isso também, e a gente está melhorando. E acho que isso é uma coisa que a gente quer sempre melhorar, e estamos aprendendo com os erros, porque não tinha uma fórmula pronta, não existia um benchmark, assim, que nem uma construção civil, vou fazer exatamente o que essa empresa faz. Não tinha um laboratório com esse propósito. Então, a gente tem melhorado muito esse nosso atendimento. Mas graças a vocês, nossos parceiros que... Puxa a nossa orelha quando precisa. Puxa a nossa orelha e, nossa, isso daí foi... Tenho que agradecer, aproveitar esse momento. E agradecer muito porque, nossa, vocês nos ajudaram muito, porque é o que eu falei, a gente aprende assim, né? E as pessoas que a gente gosta, a gente vai lá e às vezes tem que, né? É que nem filho, às vezes tem que ir lá e dar... Não tem quem perde, o que a gente mais... O objetivo de todo mundo é o mesmo, né? A gente quer paz, né? Ô, Joe, e o que está faltando ainda no digital? Que você acha que ainda está faltando? Olha, a gente... acho que o que mais falta no digital é a digitalização de todos os nossos dentistas. Eu diria o seguinte, acho que tem novos equipamentos que a gente está vendo, estamos vendo agora, estudando impressoras de metal, quer dizer, a tecnologia está vindo, né? Eu acho que precisa esse gap do passo, né? Quer dizer, o passo que está o consumidor, o dentista, junto com o laboratório, com a indústria, quer dizer, tá acontecendo muita coisa nova ao mesmo tempo, está tendo muita novidade, então acho que é um pouco dessa sintonia de todas as iniciativas, né? Entendi. E que a coisa nasce num dentista e junto com o laboratório. Acho que isso, que às vezes você tem situações de gaps ou tem situações que a gente está super par e passo com alguns doutores. Nós vamos, em pouco tempo, nós vamos viver um boom do digital. Isso daí vai ser inevitável, tá? Basicamente devido àquilo que a gente falou de formação. Hoje em dia, dificilmente a faculdade de odontologia, o aluno sai formado em digital. Ele vai ter que procurar o digital depois de formado, né? As faculdades vendo esse gap estão introduzindo o digital para dentro da graduação. Existem até uma faculdade pioneira no Sul, né, lá em Balneário, que está fazendo o primeiro curso do Brasil 100% digital. Olha, eu acho então, a hora que mudar a chavinha, o boom vai ser... Eu reformulo a minha resposta, né? Eu acho que tem um ponto que você trouxe que é muito bem na parte da educação. Ou seja, ainda você tem um gap muito grande nos cursos de odontologia, que são de inúmeros cursos de odontologia no Brasil, que a gente não vê toda essa preparação digital, essa educação digital ainda a pleno vapor ou totalmente implementado nos cursos. Acho que isso é uma coisa que falta. Acho que falta todo o ensino realmente entender que digital não é o futuro, é o presente. Isso aí. Sem dúvida. Eu acredito que o digital, logo mais as pessoas, essa turminha nova que vem saindo da faculdade aí, que realmente tem um pouquinho mais de tempo, né? E já nasceram com smartphone na mão. Então é uma expertise diferente, né? Eu, por exemplo, cara, não tinha nem celular quando eu me formei, estava saindo os StarTAC. Eu ganhei de presente de formatura um StarTAC. Então você vê assim a evolução, como é que está hoje, né? A tecnologia, né? E vem chegando cada vez mais coisa, mas essa turma que está saindo da faculdade agora, eles já entram na cabeça dele o que é uma cópia biogenérica, por exemplo, como que é um desenho 3D. Então, a gente estava vendo outro dia aí no metaverso que você consegue fazer desenho 3D, de pé, mexendo a mão no ar.
Então tem algumas coisas que realmente essa turma que vem se formando agora vão ter muito mais facilidade, não passaram por aquilo que a gente passou, essa curva de aprendizado, né, que a gente passou, de ter que se adaptar com as ferramentas já estão lá. Tem algumas ferramentas, eu costumo falar isso, quando você pega um controle remoto, você tem lá a setinha para a direita é play, 2 setinhas para a direita vai para frente, e isso daí padroniza. Quando você começa a se adaptar com os softwares, tem mais ou menos essas ferramentas, só que às vezes muda um pouquinho o nome. Então isso aí, a tendência é cada vez mais ficar padronizado e ter essa facilidade aí do digital cada vez mais universalizado, né? E eu complemento que também está ficando tudo mais acessível, né? Porque hoje em dia todo mundo tem uma super ferramenta digital, que é esse negocinho aqui. Sim. Antigamente você queria tirar uma foto, você precisava daquela Canon com aquela câmera. Hoje em dia a gente dá curso de fotografia celular. pelo celular. Você quer fazer um escaneamento do rosto facial, você faz com o celular. Quer dizer, então não vai demorar muito tempo para a pessoa espetar um fio aqui e fazer o escaneamento também a partir do celular, que o software vai estar aqui. Então, é muito pouco tempo. Então, isso é muito legal, porque vai poder democratizar, porque vai ficar totalmente acessível a todo mundo. Então, isso é uma coisa legal que está acontecendo, ou seja, não vai ser uma coisa exclusiva. E a evolução dos materiais também. Sim. Qual que é o material que vocês mais usam lá dentro do laboratório? Hoje, para inlay, onlay, faceta, lente, o de silicato de lítio. E a gente vem usando bastante a zircônia monolítica, né? Então, para coroa total. Para caso principalmente coroa total, para caso de prótese sobre implante. Mas eu vejo assim que hoje a questão da solução que a gente tem para os materiais CAD/CAM, eu vejo que assim, hoje, se você for ver, nós temos mais de 20 opções de materiais para se fresar. Além dessas 20 opções, cada opção que você tem vários tipos de recurso, né? Uma tem HT, MT, LT, enfim. Só que o material CAD/CAM, ele é 880. Por que eu falo isso? Ou você tem um material muito translúcido, é um jogo de perde e ganha, né? O material, quanto mais resistente ele é, você vai perdendo em alguns aspectos, às vezes vai ficando um pouco mais opaco. Mas, enfim, hoje você tem vários materiais, como eu estava falando, só que você tem que tomar muito cuidado, porque é 880. Ou eu tenho um material muito translúcido, ou eu tenho um material com média translucidez, ou eu tenho um material com baixa translucidez. Isso leva o quê? Eu vou dar um exemplo. Quando você lida com substrato favorável, tá tranquilo? Tranquilo. Você coloca lá o material, vai lindo, o que beleza. for fica bom. E quando você lida com substrato desfavorável? Vou dar um exemplo. Às vezes você pega uma reabilitação que você, no mesmo caso, você tem faceta, você tem coroa sobre núcleo, você tem um implante sobre um cone Morse, que é metálico, aí você usa um material, ficou cinza. Você vai usar outro, ficou opaco. Diferente da época que a gente aplicava, né? Antigamente você aplicava, tinha um arsenal de recursos para se trabalhar. Às vezes com pouco espaço eu dava solução. Por quê? Aplicava uma dentina opaca, uma dentina, uma opalescente, eu conseguia controlar isso melhor. Hoje, com esses materiais, por isso que a gente fala da comunicação e da informação. Por quê? Vou dar um exemplo. Por que a gente desenvolveu também a plataforma? Antes, quando eu fazia muita metalocerâmica, por que eu precisava da cor do substrato? Eu ia fazer o metal, né? Faz um metal, se é um núcleo, se é um cone Morse, se o substrato está favorável, eu vou fazer o metal ali, vou aplicar opaco e aplicar cerâmica. Hoje, como eu tenho essa variação de recurso, um material muito mais translúcido, mais opaco, com média translucidez, eu preciso dessa informação. Por quê? Porque se eu errar na escolha desse material, o trabalho ficou cinza. O trabalho ficou opaco. Por isso que a gente fala assim, a importância do planejamento reverso, né? Porque a partir do momento que eu sei o espaço que eu tenho para trabalhar, que eu sei se o substrato é favorável ou não, me facilita para a decisão do material. Porque se eu não tiver isso,
Às vezes tem cliente que fala assim, Cleiton, eu tô com esse trabalho assim, assim, assado. Vamos fazer tal material? Vamos planejar primeiro. Vamos fazer um estudo, vamos ver se aqui vai ser faceta, se o espaço que a gente vai ter para trabalhar, porque interfere muito, né? Dependendo da espessura que eu tenho para trabalhar ou a cor do substrato, vai interferir no resultado final se eu errar na escolha do material. Mas hoje o que a gente usa bastante é o de silicato e a zircônia vem ganhando seu espaço também. É o que a gente percebe. Inclusive, nós estivemos na feira o ano passado em Chicago. Isso, e o Cláudio ficava perguntando para mim, lá nos Estados Unidos, o pessoal utiliza muita zircônia. Muita. E o Cláudio falou, Cleiton, o que acontece que o pessoal... Né, resumindo... Aqui eu resumo o seguinte, entre de silicato e zircônio, eu acredito que ainda está equilibrado. 75% a 25%. Ah, tá. Né? Porque hoje a gente não fugiu ainda da metalocerâmica, da estrutura de zircônia para aplicar. Mas vamos falar do material monolítico, a zircônia monolítica, que você fresa, acabamento e maqueia. Hoje no laboratório, o carro-chefe ainda é de silicato de lítio. Oposto do que o pessoal conversou com a gente. Mas uma coisa que também a gente está vendo que está surgindo, que estão vindo cada vez novas zircônias multilayers com diferenças, com diferentes recursos de translucidez, de opacidade. Que eu gaguejei, vou falar de novo. Né? Com dureza. Então, mas uma coisa que a gente está vendo, que está vindo cada vez novas zircônias diferentes, com zircônias multilayers com diferentes resistências ao longo da mesma peça, quer dizer, que você começa uma primeira camada com maior dureza e vai te mudando a dureza, quer dizer, tem muita coisa que está surgindo também, novos materiais, quer dizer, então a gente está sempre ligado para ver o que está acontecendo, porque está sempre surgindo novas soluções. Eu tenho feito lá no laboratório uns casos de coroas posteriores zircônia monolítica. Nossa, tenho ficado surpreso com o resultado. Agora uma questão, alguns dentistas falam da questão da adesão da zircônia, né? Sim. Como vocês veem essa questão da adesão da zircônia? A gente tem duas famílias de cerâmica, né? A gente tem cerâmicas ácido sensíveis e cerâmicas ácido resistentes. O que é isso? É como ela vai se comportar com o condicionamento ácido. Então tem cerâmica que muda a superfície dela com o condicionamento ácido e tem cerâmica que não. Na verdade, a zircônia ela é tratada como cerâmica, mas ela não é. A zircônia é um metal. Na tabela periódica, ela está do lado do metal. Então ela tem comportamento de metal. Se você colocar uma broca na zircônia, o que acontece? Sai faísca, porque ela é um metal. Ela é um metal branco. Então, se você aplicar um ácido na zircônia, não vai mudar a superfície. Então, ela é ácido resistente. Então, quando você fala que ela é ácido resistente, toda a capacidade de adesão com o cimento e com o substrato muda. Entendi. Então, o tratamento dela é o tratamento que era dado numa metalocerâmica. Então, a retenção, a adesividade ali praticamente não existe, é mecânico. É mecânico, não retenção mecânica. Mas eu vejo que alguns sistemas de zircônia preconizam fazer faceta em lei ou lei. Sim, aí são zircônias que tem na composição dela. Eu acredito que a evolução vai ser essa, porque a zircônia, se você for ver em termos estruturais, ela desempenha melhor do que o de silicato de lítio, tá? Em termos de resistência e a gente chama resistência flexural. Ela responde melhor do que o de silicato de lítio, só que ela perde em adesão, né? Então você não pode fazer peças parciais, porque a retenção dela é física, não química, né? Mas se você entender esses duas famílias de cerâmica, o de silicato de lítio, você consegue alterar a superfície dele com o condicionamento ácido. Então você cria microporosidades e você tem uma adesão muito melhor, tá? É basicamente essas duas diferenças aí. A zircônia é chamada metal-like, é como um metal. Então tudo que você faz com metal, você faz no tratamento da zircônia. Então é jateamento e cimento. E existe também o silicato de lítio com reforço de zircônia. Então você tem uma resistência maior ali, né? Aumenta essa força flexural. Aí a gente tem aí as marcas
mais comerciais aí com reforço de zircônia e que são duais, né? Que já vêm sinterizados e você pode reforçar ela um pouquinho mais para aumentar essa força flexural. Mas assim, por exemplo, a zircônia, a gente tem aí 800 a 900 e pouco megapascal de força flexural. É muita coisa. Então, eu tenho um pouquinho de resistência para trabalhar com zircônia, por exemplo, dente posterior, que vai articular com dente natural. Já não é um negócio que eu indico de jeito nenhum. Não gosto disso daí. A zircônia não vai desgastar e o meu antagonista vai desgastar muito mais rápido. Né? Aí, nesse caso, você trabalha com silicato. Eu trabalho com silicato. Okay. Então, existe para cada material a sua indicação correta. Então, eu acho que, por exemplo, para cada caso, exatamente. Então, tem a indicação certa. Eu, no meu caso, por exemplo, eu gosto bastante de leucita, porque eu acho a cerâmica mais bonita que tem. Eu fiz as minhas lentes em leucita, então eu gosto bastante, mas para posterior também ela já deixa a desejar, já é um pouquinho mais mole, então a gente eu já mudo para silicato de lítio com reforço de zircônia. A gente vai ter um índice de 450 megapascal no máximo. Diferente da zircônia, vai para 900. Mas a gente percebe que a zircônia ela vem cada vez mais Sim. forte assim, no mercado, né? Eu acredito também que seja uma tendência das próprias empresas que fornecem material. Cada vez zircônias mais moles e mais translúcidas, com parte translúcida, quer dizer, está tendo muita evolução nisso também. Isso aí. E você não... Tem muita evolução acontecendo nisso também. E existe também a tendência dos mercados, né? Por exemplo, os Estados Unidos hoje usam muito a zircônia. É muito mais barata. Sim. Muito mais barato. Então, provavelmente, essa tendência a gente vai acabar copiando. E você não vai ter... a possibilidade de fratura é muito menor. Mas a gente tem que ver todo o contexto do caso todo, né? Eu acho que é o futuro dos materiais... A gente importa muito material da indústria, né? E, na verdade, o futuro dos materiais é a gente trabalhar com biomimetismo. O que é isso, biomimetismo? A gente imitar o natural, né? Então, para que eu quero um material com 700, 800 megapascais e resistência flexural se a minha dentina tem 60? Se o meu esmalte tem 100 e pouco? Para que eu quero? Isso. Porque se algo tiver que dar problema, eu prefiro que dê no material, não no meu substrato, né? Claro. Porque o meu dente, o papai do céu fez para durar a vida toda. O material não, né? Então, o elo frágil deveria ser o material. Isso. Quando eu faço uma coroa de zircônia, se algo tiver que fraturar, dependendo da geometria do desgaste do preparo, é o dente. E às vezes compromete o dente, né? Então o futuro vai ser esse, de a gente trabalhar com materiais cada vez mais parecidos com o natural. E isso vai ganhar facilidade de processo, porque quanto mais mole o material, mais fácil trabalhar. É mais fácil fresar E mais estético também. Porque você vai ganhando... Quanto mais resistente, mais opaco, ele vai puxando mais para a linha da opacidade, né? A gente estava falando ali fora sobre isso. Sim, é melhor trabalhar com uma resina, com carga, igual a gente estava falando do futuro das impressões aí. Ou de fresar um bloco de resina ou de cerâmica, em termos de produção, para a máquina, para facilidade de produção, de tudo. É lógico que é a resina. Então eu acho que a tendência dos materiais vão ser essa daí para o futuro. Um ponto bacana também da zircônia é a compatibilidade com a gengiva. Né? Então, Sim. Principalmente nos protocolos. Biocompatibilidade. Biocompatibilidade. Exato. Quando a gente vai fazer uma manutenção num protocolo de zircônia, é totalmente diferente no protocolo de acrílico. Não se compara. Ele sai limpinho, a gengiva tá bonitinha ali, tá saudável. Existe uma migração de M-desmossomos da gengiva em cima do material da zircônia. Então ele vai começar a criar uma certa intimidade da gengiva em cima da zircônia.
São células do epitélio da gengiva. Que o Cláudio não é da... Isso. Tô aprendendo aqui. Subentendendo que ele não sabe. Às vezes ele sabe, né? A gente tá... Engana, hein? Meias eu ensino vocês, mas essa parte... É por isso que o componente de implante é feito em zircônia. Em zircônia. Tá? Porque ele tem uma intimidade muito grande com a gengiva. E a gengiva saudável tem algumas células que fazem a adesão com o que está encostado, para criar um pseudo-selamento da gengiva. Interessante. E evitar um sulco gengival, acúmulo de fluido, de tártaro, de placa, de tudo. Então esse M-desmossomos só cria Intimidade. intimidade com o material, só zircônia e agora nas resinas, As resinas bioativas. bioativas, entendeu? Que é o futuro também. Né? Então aí cria esse selamento, Você cria esse selamento. que tudo gira em torno do biomimetismo, como a gente imita a natureza. Né? A gente não nasce com metal no corpo. A gente não nasce com zircônia no corpo, a gente não nasce com cerâmica no corpo. Então tem que fazer tudo para simular o perdido. Exatamente. E também agora, né, as resinas impressas aí para as impressões 3D que vem chegando cada vez com mais carga, né? Então você tá vendo, antigamente, pô, a gente começou aí com a primeira impressora lá, laser Formlabs. A Formlabs tinha uma ou duas resinas que diferenciava na época. São resinas altamente tóxicas, né? E muito difícil de trabalhar, tal. Agora, pô, você tem uma evolução dessas resinas aí impressionante. Essas resinas novas aí com carga cerâmica e tudo mais tem uma resistência bacana. Vocês estão trabalhando alguma coisa com impressão de resina? Sim. Resina composta. Né? Qual que é a visão de vocês? O que vocês acham? Eu acho que resinas acho que é o grande futuro, né? Acho que vai ter um grande crescimento da impressão 3D, da manufatura aditiva e o crescimento está nos materiais, não está mais no equipamento. Vai ser a evolução disso vai vir de encontrar os materiais... De software, não de hardware, né? Eu acho que é o insumo. O insumo, quer dizer, acho que não é tanto a máquina, é muito mais a resina, quer dizer, como você conseguir fazer uma resina com mais carga, com mais propriedade, conseguir imprimir. Acho que aí está a evolução, tá? Justamente no material e obviamente também o hardware também, porque se você vai querer imprimir uma coisa com mais definição, com mais material cerâmico, etc., você tem uma certa dificuldade, né? Que às vezes você precisa ter uma fluidez maior hoje em dia nas impressoras atuais. Só que aí nesse caso você tem que entender muito a indicação e a proposta. Né? Eu penso muito nisso. Quando você fala da resina composta impressa, ela é um material muito bom, né? Só que não dá para ficar comparando com uma cerâmica. Sim, longevidade. Esse material ele tem uma proposta de um material com uma longevidade, né? Um pouco maior do que um PMMA da vida, né? Não é uma cerâmica, mas dentro da sua proposta, da sua indicação, é um material muito bom e com custo-benefício, assim, e o resultado que a gente vê hoje, com os casos que a gente vem fazendo, um custo-benefício muito bom, né? Então, eu acho que, assim, vai muito da proposta, do material e indicação. Então, vejo que é um material que vem cada vez mais também ganhando seu espaço. A gente que tenta, depois que você migra para o digital, você tenta extrapolar e tenta fazer tudo o que é possível dentro do digital, né? A facilidade que a gente tem hoje em dia de fazer o projeto. Você vai fazer um projeto de um novo sorriso, um desenho do sorriso. A facilidade que a gente tem de desenhar, imprimir e provar isso impresso... É muito rápido, né? Senhora, é muito. E a assertibilidade, né? O que você projetou vai sair, né? Não tem muralhas, não tem resina bisacrílica, não tem nada. Me fala uma coisa, e tempo de produção? Como é que vocês estão? Uma coroa unitária, tá entregando em média em quanto tempo lá? A gente preconiza 5 dias úteis. Assim, tecnicamente, a gente às vezes pode produzir em 24 horas, isso até em algumas poucas horas, mas para fazer todo o processo organizado, estruturado, a gente fala em 5 dias úteis, praticamente
É o nosso prazo de entrega. Tá? E- A partir do momento que o trabalho foi aprovado. Depende Certo. muito Da é região. uma coroa unitária tudo. Agora vai pegar uma reabilitação, a gente precisa De mais um tempo. prazo Claro, aí maior, você né? não chega a ser E vocês têm essa ideia de diminuir, encurtar aí um pouquinho esse Sem prazo dúvida, aí. mas sempre, uma coisa que a gente preza muito e cada vez mais é cumprir o prazo prometido. Porque mais do que atrasar, mais do que entregar rápido, o pior é você não cumprir o prazo. Então, hoje a nossa Sim. luta é garantir. Hoje em dia a gente está com 98% de cumprimento de prazo, ou seja, o prazo que eu falar que eu for estar te entregando, 98% dos casos a gente vai estar entregando na data. Isso é um indicador que a gente persegue com muito foco. Esse é um gap dos laboratórios de prótese que falo como cliente, né? Uma das maiores queixas como consumidor é não honrar o prazo. Mas assim, que nem eu falei, quer dizer, agora a gente está assim, há um ano atrás a gente não estava assim, eu também estava descumprindo o prazo, etc, tudo fruto da evolução do nosso processo nos últimos 14 meses, que a gente também não estava entregando tão bem como a gente entrega hoje, então está sendo toda uma melhora que está acontecendo concomitantemente. Certo. Mas eu acredito que a tendência realmente... Eu acredito que pela estrutura que vocês têm lá... Pô, A digitalização do processo. isso, tem... Não, a gente está melhorando muito, a gente melhorou assim, de um ano para cá, a gente teve uma evolução abissal em termos de entrega, acuracidade, comunicação, Show. qualidade, tudo foi uma gigantesca evolução. E o que depende também bastante é a parte artística também, né, da coisa, né? Que a gente vai falando do digital, a gente vê que a coisa é mais mecanizada. E aí você perde aquela parte artística do teu produto final. Coisas que praticamente só dentista enxerga, mas que a gente gosta de entregar um negócio um pouquinho melhor, né? Um cutbackzinho. Eu sei que, para quem não conhece ainda, entrando no site da Kion, você consegue delimitar qual é o nível de artístico que você quer na finalização da sua peça. Então, se você quer com pouca maquiagem, com mais caracterização, se você quer com cutback, eles conseguem... Brilho, semibrilho. Isso. Então, isso daí é essencial, porque sai um pouquinho fora do padrão, né, de você entregar sempre a mesma coisa, né, para o seu cliente, o mesmo produto, e você ter um pouquinho de individualização. Essa individualização, eu acredito que realmente demora um pouquinho mais para você entregar, porque vai realmente da mão do técnico que vai criar aquele 2-3% dos técnicos de laboratório que produzem isso daí com bastante expertise e é artística mesmo, né? E aí, como é que vocês estão vendo essa parte artística aí, né? Porque realmente é um tempinho maior de bancada, é um tempo maior que o técnico tem que se dedicar aí com a peça. Então a gente está desenvolvendo certos núcleos, né, para justamente dar esse trabalho mais especializado. Quer dizer, a gente tem um trabalho um pouco mais básico e a gente tem um trabalho um pouco mais sofisticado de acordo com a demanda e especificação do cliente. Tá? Quer dizer, então obviamente a gente vai fazer um cutback maior, a gente vai fazer o trabalho que ele está querendo. Então a gente, como eu falei, nossa preocupação é atender o que o cliente quer. Tá? Obviamente pode demorar um pouco mais, mas... Bom, eu queria agradecer então a presença dos dois aqui, o Clayton e o Cláudio. O Cláudio, o CEO da Kion, da laboratório, e o Clayton é o nosso o head técnico, né, da Kion, desde a época do Laboratório Júlio, acompanhando já a evolução do digital. Olha, foi muito bacana assim, o bate-papo aqui que a gente teve com vocês. Eu gostaria de agradecer e estender o convite aí para mais vezes. Logo mais a gente vai chamar, cada vez que tiver uma novidade aí, dá um toque para a gente vai comentando aqui, que eu sei que vocês também estão numa outra expertise, indo atrás de tecnologia para laboratório. A gente mais voltado para paciente, mas a gente também está antenado nesses novos materiais, aí, nas novas tendências que o mercado está disponibilizando para a gente. Eu acredito que no próximo episódio a gente vai trazer alguma coisa também sobre as novas tendências que a gente corre tanto atrás, mas também a gente vai começar a ver as tendências do IDS,
O João e o Salotti vão fazer algumas tomadas aí ao vivo com a gente no próximo... Vai cair bem no módulo. No módulo de março. Que legal. Isso. Então vai ser bem bacana. A gente vai trazer todas as novidades que tiver do IDS lá, ou mesmo vocês que estão lá também. Vocês dão um toque pra gente aí, a gente vai conversar sobre as novidades que estão lá. Legal. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme participar dessa mesa aqui com as feras da odontologia digital. A gente sempre aprendendo com vocês e mais uma vez a gente só tem que agradecer. Eu faço as palavras do Cleiton as minhas e também convido a todo mundo que estiver escutando, ouvindo, vir conhecer o Laboratório Kion, participar do curso deles, que tenho certeza que vai ser fantástico. Eu vou fazer esse curso também, porque eu tenho muito para aprender. Para mim está sendo uma grande oportunidade mergulhar nesse novo universo aí tão fantástico que é a odontologia e a odontologia digital, que vocês tanto têm trabalhado por ela. Bacana. Muito bom. Agradecer eu agora, né, por vocês mostrarem um pouquinho dos bastidores dos laboratórios. O dentista não tem muito essa noção, né? E ver esse empenho, ver o carinho que vocês estão tendo com os clientes, com os dentistas. Muito bacana. É isso aí. A gente se assemelha, é apaixonante ver o quanto energia vocês empregam naquilo que é feito, né? E esse é o problema de estudar, né? Porque o ignorante é feliz. Às vezes eu me arrependo tanto de estudar, porque quanto mais você estuda, mais você vai atrás, mais você... E aí não tem fim. Você sempre é a cenoura na frente do cavalo, né? Você acha que vai alcançar, mas nunca alcança. Isso mesmo. É isso aí. O pessoal já falou o que tinha que ter dito. É só agradecer vocês aí. Obrigado, pessoal. Não deixe de acompanhar a gente. Até a próxima. Valeu.